referente ao anexo parte 2, fato 5.1, Moreira Franco, o que o senhor tem a dizer? Que no ano de 2014, o executivo responsável pela relação institucional em Brasília, Cláudio Melo, me procurou com uma demanda do senhor Moreira Franco, à época supostamente titulando-se como arrecadador do PMDB, com um pedido que a gente fizesse uma doação de 4 milhões de reais. Sabedor do fato de que o senhor Moreira Franco tinha sido governador do Rio de Janeiro, por 3 mandatos, deputado federal, ser parte muito próxima do núcleo duro do PMDB ligado ao presidente Michel Temer. Naquela época ele ocupava um cargo ligado à Secretaria de Aviação. Eu ponderei com o Cláudio e autorizei o pagamento de 4 milhões de reais, que era o pedido que ele tinha feito para a Odebrecht. Eu indiquei uma pessoa que trabalhava comigo, Paulo Henrique Quaresma, para que operacionalizasse esses pagamentos ao Moreira Franco, a pessoa que ele indicasse. Posteriormente, como uma forma de alocação gerencial, eu avisei o executivo meu que cuidava da área de investimentos em infraestrutura, especificamente onde nós tínhamos o aeroporto do Galeão como um ativo, que eu iria debitar gerencialmente esse valor de doação de campanha a essa companhia que era a OTP. Então, esses foram os fatos. Nós encontramos no sistema Drauses comprovação de pagamento, endereço de entrega, sob os codinomes de Primo e Cariocar Primo, que eram os codinomes usados para esse pagamento. Mas esses 2 codinomes se referiam ao Moreira Franco? Ao Moreira Franco. Moreira Franco tem uma relação de contraparente do Cláudio Melo, que são primos distantes, então por isso esse codinome Primo. Entendi. E esses valores foram pagos com Caixa 2? Foram pagos via Caixa 2, operacionalizados pelo Sistema de Operações Estruturadas da Odebrecht, de forma ilícita. Certo. E o senhor Moreira Franco, o que o senhor sabe se ele já beneficiou o Odebrecht concretamente alguma coisa? O que Cláudio e o Paulo Cesana me relatam, e deve estar no relato deles, que havia uma série de demandas nossas e de Moreira Franco pautadas no setor de aviação. Havia coisas que eu me lembro de cabeça, por exemplo, quando nós ganhamos o Galeão, ele queria que nós antecipássemos a nossa entrada na operação do Galeão para poder garantir que as Olimpíadas fluíssem mais facilmente, já que tinha um prazo relativamente curto para o processo, e nós dissemos que só íamos entrar depois que toda a due diligência tivesse feita, recusamos. Nós havíamos pedido a ele algumas discussões posterior à contratação do Galeão sobre a forma de pagar as outorgas, mas ele não conseguiu atender. Eu me lembro de alguns pedidos, mas não foram feitos por mim, então o que eu estou relatando para o senhor é que provavelmente vai constar no relato das pessoas que trataram com ele. Entendi, mas o senhor está falando de pedidos até agora que não foram atendidos. Agora, pedidos que foram atendidos em razão da doação. Para mim, nenhum deles. Eu não fiz nenhum pedido, eu me lembrei das conversas que eu ouvi dos meus executivos. Por que, afinal de contas, então, fazer a doação se ele era uma pessoa muito próxima do núcleo duro do poder do governo federal. Ele era um dos representantes do PMDB mais fortes, ligado ao presidente Michel Temer, então tinha uma relação que a gente... E vocês viam algum risco em não atender o pedido dele? É provável que ele pudesse nos detalhar com alguma coisa, já que ele tinha um poder muito grande na Secretaria de Aviação, né? E o Galeão tinha uma série de demandas até a sua efetiva implantação de operação após a entrada do privado, que ele poderia criar uma dificuldade. É provável que ele pudesse retaliar, mas no pedido feito, isso ficou, vamos dizer assim, à mostra essa possibilidade de retaliação? Aqui, novamente, fica prejudicado porque ele pediu a um primo dele, então provavelmente ele não deve ter nem ameaçado, nem oferecido que poderia resolver. O Cláudio acreditou que ele poderia ser uma ferramenta útil quando a gente precisasse dele. E havia essa preocupação também de eventualmente ser retaliado em razão Com certeza. Havia uma briga muito grande entre os privados no setor de aviação e efetivamente tinha aí uma guerra nos bastidores, e o Moreira era a pessoa que podia pender para um lado e para o outro. Então, medo de ser retalhado ou que ele fizesse alguma coisa que pudesse prejudicar
a chegada ou saída de voos do Rio de Janeiro, que era um projeto frágil do ponto de vista de demanda, era uma preocupação constante nossa. Então nós não podíamos ter ele nunca contra numa agenda que pudesse piorar a nossa situação ali. Certo. E esse valor que foi doado era um valor, vamos dizer, comum, né, nas doações feitas pela Odebrecht? Para uma pessoa com a dimensão e se titulando como arrecadador do PMDB, né, porque na realidade ele fez uma arrecadação como sendo uma pessoa que estava fazendo uma coleta para o partido. Era um valor dentro do planejado para que um partido, uma pessoa com a dimensão que ele tinha no partido fazer. E ele chegou a mencionar para qual campanha seria direcionada? Não mencionou. Quais campanhas? Para mim, que não tratei do assunto, não foi falado, e o Cláudio não me disse, ele vai direcionar ou para o Rio de Janeiro ou para qualquer outro estado, não foi dito. Certo, mas isso foi tratado lá em Brasília? Lá em Brasília. Poderia então ser a campanha de Brasília? Pode ter a ver com a campanha de Brasília. Tá certo. A campanha de Brasília que eu estou perguntando é a presidência da República? Eu não posso afirmar, então talvez ali no endereço que a gente consiga ver, eu tenho uns endereços aí, a gente consiga saber se foi entregue em São Paulo, né? O senhor entregou ao Ministério Público um documento que está registrado como anexo 22A, e aí eu queria que o senhor mencionasse o que se trata disso. Isso aqui é um extrato do sistema Drausis, o sistema que operava para o setor de operações estruturadas fazendo pagamentos ilícitos, onde consta os pagamentos em 2014, organizados pela Lúcia Tavares, que era a pessoa responsável em fazer os planejamentos de pagamento, datas de 17/3, sob o codinome Primo, já identificado por Moreira Franco na planilha, feitos 1.062.000 na rua Siqueira Campos, 1184 Centro, e a pessoa que recebeu foi Luciano Pavão. Depois, um segundo pagamento no dia 17/3 de 1.438.000, onde não consta endereço, mas conta a pessoa minha que fez a operacionalização, que é o Paulo Quaresma, e 24/3 mais 1.500.000, onde o Paulo Henrique Quaresma de novo fez a operacionalização. Então aqui tem uma demonstração clara de como foram feitos os pagamentos. Isso aqui atesta o efetivo pagamento. Efetivo pagamento. Tá certo. Agora, esse Luciano Pavão, o senhor conhece? Não conheço. Não conhece? Não conheço. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar, não sei quem é. Siqueira Campos Centro. Siqueira Campos pode ser uma rua que tem em vários estados, não sabe dizer. Eu tenho quase certeza que essa Siqueira Campos, quando eu vi essa planilha, a primeira pergunta que eu fiz para Siqueira Campos é Copacabana, mas aí eu fui checar e Siqueira Campos, se eu não me engano, ou é São Paulo ou é Rio Grande do Sul. Se a minha memória não estiver falhando, esse Siqueira Campos é o escritório do Dr. Eliseu Padilha em Porto Alegre, se eu não me engano. Não, o escritório... Ou é Porto Alegre ou São Paulo esse endereço, eu não tenho aqui como afirmar para o senhor. Tá certo. E como é que o senhor pode demonstrar que é o escritório do senhor Eliseu Padilha? Eu talvez possa agregar alguma imagem de Google para ir nesse endereço e ver o que existe nesse lugar. Eu não tive cuidado de fazê-lo pela certo. Agora, tem como saber quem levou esse valor lá na Rua Siqueira Campos? Provavelmente a pessoa que levou é a pessoa dos operadores externos, nossos doleiros que faziam os pagamentos para a Lúcia Tavares. Entendi. Tá certo. A referência nessa planilha, a referência também a nome Moreira Franco e Padilha. Então, porque provavelmente alguém já fez o cross-check do endereço. Provavelmente esse endereço deve ser do escritório de Dr. Padilha. Entendi. Agora, tem também diferente de outros pagamentos que foram efetuados, esse pagamento foi feito em valores não redondos, normalmente fracionados, 1.062.000, 1.438.000, isso tinha algum motivo? Não, provavelmente foi fracionoso para não carregar 2,5 milhões no mesmo dia, porque foram no mesmo dia, né? Eu digo porque como foi feito? São 100.000, 150.000, dificilmente a gente encontra aqui na planilha pagamento. Aí a pessoa que programou foi a Lúcia, ela deve ter uma explicação de por que fez, ou foram 2 lugares separados e foi um pedaço para um lado, um pedaço para o outro.